Bora falar sobre os livros que eu li no mês de julho e já pegar umas dicas? Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu quero falar sobre os livros que eu li no mês de julho. Vou fazer um apanhado geral de tudo que eu li e assim, se você não assistiu o meu vlogão, você já consegue pegar várias dicas de leitura. Vou falar brevemente sobre cada um deles, só para dar uma noção para vocês sobre as sinopses de cada um e também comentar as notas que eu dei e os motivos. Vou começar com o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de julho, que foi o Maré Viva, que é um suspense sueco. Esse é o primeiro livro de uma série. Aqui no Brasil nós temos 2 volumes publicados, esse é o primeiro, e ele traz uma dupla de detetives um pouquinho em comum, que é uma estudante da academia de polícia e um morador de rua, mas a coisa toda vai sendo explicada ali ao longo da narrativa. Esse livro, ele vai falar sobre a Olivia, que ela é uma estudante da academia de polícia, e um dia ela recebe como trabalho fazer uma análise de um caso frio, de um cold case, ou seja, um caso que nunca teve solução. E ela vai pegar um caso que o pai dela, que era policial, havia trabalhado, que era de uma mulher grávida que havia sido encontrada morta em uma praia 20 anos antes. Ela não tem nenhuma intenção de investigar esse caso, nem de solucionar esse caso. Realmente ela tá fazendo um trabalho. Mas conforme ela vai fazendo umas perguntas, ela tenta entrar em contato com o investigador da época, ela não consegue. Digamos que ela começa a mover engrenagens que nem ela imagina que poderiam ser movidas. E o caso vai tomar outras proporções e nós vamos acompanhar como, no fim das contas, tudo será resolvido lá no final, através dessa personagem totalmente improvável e desse outro homem, que é um homem de meia idade, que vai ter ali um contato com a Olivia em determinado momento e eles vão começar a caminhar juntos para resolver toda essa história. Ele é um bom livro sueco, um bom suspense, é a cara dos nórdicos, ele acontece devagar, é o tipo de livro para você ler sem pressa, você sabe que os nórdicos gostam de devagar, exatamente por isso eu não indico ele para quem nunca leu os nórdicos ou nunca leu o gênero, pode ser um pouquinho complicado. Eu realmente indico esse aqui para quem já tá acostumado, para quem já tem aquele ritmo mais lento dos suecos, principalmente. Dei 4 estrelas para ele. Fiz uma releitura esse mês de um livro que eu gosto muito e eu recebi um exemplar da Record, que foi o Tríptico da Karen Slaughter, primeiro livro da série Will Trent. Esse livro fala sobre um assassinato de uma mulher que vai levar o GBI, que é o Georgia Bureau of Investigation, a fazer uma conexão com outros casos. Então nós teremos aqui um policial que vai ser contactado por esse agente, que é Will Trent, para que eles trabalhem juntos para resolver. Nós também teremos aqui a história de um prisioneiro que foi libertado em liberdade condicional e que a princípio a gente não entende muito bem o que ele tem a ver com a história dos outros personagens, mas aos pouquinhos isso tudo vai sendo montado. Excelente livro, eu fiz uma resenha dele que já devo ter liberado e agora se tornou mais fácil, quem quiser fazer a leitura já tem um exemplar novo que acabou de ser lançado, então ele tá fácil de encontrar, 4 estrelas e meia. Também li um super lançamento que tava no meu radar, eu recebi esse exemplar aqui da Dark Side, que é o Tudo em Família, de Joe Marsh. Esse livro tá no hype, eu sei que tem muita gente falando sobre ele. Realmente é um suspense psicológico bem delicioso de ler, macabro também. Ele fala sobre um casal que compra uma casa vitoriana decrépita, caindo aos pedaços, mas eles não têm lá muitas condições financeiras de investir em nada melhor. E no meio da reforma, eles vão descobrir algo terrível no sótão da casa. E é uma coisa que vai mudar totalmente a vida deles, porque vai interferir a polícia, o CSI vai chegar, vai ser assim, uma confusão. E isso vai mudar totalmente a dinâmica deles, um com o outro e também com a família. Esse é um daqueles livros em que todos os personagens guardam algum segredo. A gente só não sabe exatamente qual é a medida e o tamanho desse segredo, mas a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. Gostei muito desse livro, também fiz uma resenha dele, não sei se eu já liberei, mas é um suspense psicológico bem montadinho, capítulos curtos, bons ganchos, vai agradar muitos leitores. Eu dei 4 estrelas para ele. Também li um livro nacional esse mês, que foi o Fome, da Isa Artagão. Esse é um suspense com um toque de sobrenatural, ou melhor, um toque de algo fantástico. Ele fala sobre a Izzy, que é uma mulher que a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela, isso fica meio que um mistério ao longo da narrativa, mas a gente sabe que ela passou por algum tipo de experiência que transformou ela e o corpo dela. E ela sente muita fome de carne, mas não é de carne de animal, tá? De boi, de vaca, galinha, não é. Se é que vocês me entendem.
entendem. E a Izzy, ela trabalha na promotoria, ou seja, ela tem contato direto com muitos criminosos, inclusive criminosos que, por uma questão ou outra, acabam escapando das garras da justiça. Então a Izzy meio que une ali o útil ao agradável, já que ela tem fome, e algumas pessoas, digamos, ela acha que não são muito necessários no mundo, se é que vocês me entendem, e aí a trama acontece. É um livro bem diferentão, eu gosto da proposta ousada da autora, escrita super fácil, rápido de ler. Eu acho até que ele tá no Kindle Unlimited, tá? A única coisa é que alguém comentou comigo que a minha edição eu acho que tem um capítulo a mais. Tem um epílogo na minha edição, então deem uma olhadinha se o exemplar que vocês vão baixar lá da Amazon tem esse epílogo. Alguém comentou comigo que não tinha, mas não tenho certeza porque eu não olhei o exemplar da Amazon, tá? Então deem uma conferida. Mas enfim, gostei, 3 estrelas e meia. Outro suspense psicológico, aliás, esse mês eu li bastante suspense psicológico. Eu li também o Isso Pode Doer, da Stephanie Wrobel. Eu diria que ele é um drama psicológico. Ele fala sobre 2 irmãs que têm um relacionamento conturbado e uma delas resolve passar um tempo em um retiro isolado numa ilha para tentar se reencontrar, enquanto a outra acha que ela enlouqueceu. Acontece que um dia essa irmã que fica do lado de fora, que é a Natalie, ela vai receber um e-mail meio esquisito desse lugar, desse retiro, e ela vai para lá para ver o que aconteceu com a irmã dela, se a irmã dela tá bem. Quando ela chegar nesse lugar, nesse retiro misterioso, ela começa a levantar uma suspeita de que aquele lugar seja um tipo de seita e que a irmã dela tenha sido captada por essa seita. Então ela vai tentar tirar a irmã daí, não sei se ela vai conseguir. Esse é um livro que ele é muito pautado em traumas, dramas, na resolução de alguns conflitos, e ele vai falar muito também sobre o poder da sugestão. E como muitas vezes abuso psicológico, ele funciona como uma conversão e que a pessoa nem percebe às vezes que ela está sendo encaminhada para determinados lugares através de uma violência psicológica. Então esse é o teor do livro. Eu vi algumas pessoas comentando que ele era um thriller, mas eu não acho que ele é um thriller, tá? Porque thriller tem a ver com ritmo e velocidade, que não é o caso aqui. Esse é um livro um pouco mais lento, que é muito mais focado nessa questão dos dramas e da questão psicológica e das pressões psicológicas que uma pessoa pode sofrer ou perpetuar. E para esse livro eu dei 3 estrelas e meia também. Bom livro, eu acho que vai agradar vários leitores. Outro lançamento que eu tava bem curiosa e eu consegui fazer a leitura agora no mês de julho foi O Colecionador de Monstros, da Sam Holland. Livro bem interessante, diferente. Eu comentei na minha resenha sobre ele, que eu também devo liberar em algum momento. Aliás, se você já está inscrito no canal, porque se você está me assistindo e ainda não se inscreveu, aperta o sininho aqui embaixo, começa a me seguir, porque tem muita resenha para sair. Enfim, esse livro é um suspense investigativo, um suspense policial, que fala sobre a caçada a um assassino terrível que está atuando no Reino Unido e que ele tem como modus operandi imitar assassinos notórios, assassinos muito famosos. Então ele vai escolher ali alguns e ele vai começar a replicar os crimes desses assassinos. Esse livro é um banho de sangue. Já deixo avisado quem for fazer a leitura. Ele é um suspense realmente bem pautado na crueldade, nas cenas mais bizarras, tem muito sangue, tem muitos corpos, tem muito assassinato acontecendo. Então se você for fazer a leitura, já saiba mais ou menos que é isso que você vai encontrar. Eu gostei do livro, ele é o primeiro de uma série, então tem mais história que vai acontecer depois. Eu tive algumas ressalvas em relação à construção da narrativa, que eu expliquei lá na minha resenha, mas ainda assim eu dei para ele 3 estrelas e meia, porque realmente foi um livro que me manteve super conectada, eu gostei de muitas coisas, e eu acho que como primeiro livro, ele não tá perfeito, mas ele tá bom. E ele me deu vontade de seguir e ler a sequência da autora. Não pode faltar um Agatha Christie, né, já que eu estou no desafio Read Christie 2025 e eu li O Cavalo Amarelo, história bem diferentona da Agatha, publicada em 1961. Esse é um suspense que ele tem um ar de algo sombrio e talvez sobrenatural, mas a gente vai descobrindo ali ao longo da narrativa que talvez a resposta seja mais lógica do que a gente imagina. Fiz resenha sobre ele também e lá na minha resenha eu comentei sobre o caso curioso que esse livro ajudou a desvendar 3 mistérios reais. Expliquei tudo no meu vídeo, contei essas curiosidades, então deem uma olhadinha lá. E para esse livro eu dei 4 estrelas.
Finalizei um livro que eu estava lendo ele desde o mês de junho, eu estava lendo devagar, assim, sem pressa mesmo, até porque esse tipo de livro eu prefiro ler com um pouco mais de calma, que foi o Marie Curie e Suas Filhas, que é uma biografia da cientista e das suas filhas, que foram a Eve e a Irene. Super interessante esse livro para quem gosta de entender a história de mulheres do passado, a contribuição que elas tiveram para o nosso presente e também a questão do início do século XX. Tanto a Marie Curie quanto as suas filhas, elas tiveram influências na construção do início do século, principalmente de Paris, e cada uma delas teve ações ali, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, sem falar na atuação científica da Marie e da Irene, que também se tornou uma cientista. E a Eve, por sua vez, virou diplomata, teve conexões políticas. Então é uma história, assim, bem interessante, curiosa, gostei muito de conhecer. É aquele tipo de livro que eu indico para curiosos da vida de pessoas famosas e também para quem gosta de entender melhor um tempo através de uma biografia. 4 estrelas, sendo que a minha nota é para o estilo biográfico da autora e não para a vida da Marie Curie e as suas filhas, né? Afinal, eu acho que a gente não tem como dar nota para a vida de ninguém. Não sai desse vídeo sem me contar qual foi a tua melhor e a pior leitura do mês de julho, que eu quero saber. Vamos fofocar, comentem aqui comigo, vocês sabem que eu adoro saber o que vocês leram. Vou deixar os livros listados aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha melhor na sinopse de cada um. Muito obrigada, beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Mua!